razão da nossa fé. Desde pequeno eu sempre tive inclinação para buscar a Deus, porque para mim não tem nada mais importante do que buscar o Criador. Mas à medida que eu fui crescendo, meu senso crítico foi ficando mais aguçado, eu percebi que algumas coisas que eu aprendi na igreja que eu frequentava não faziam sentido com a Bíblia. Eu e o Vitor sempre fomos muito firmes naquilo que a gente acreditava dentro da nossa religião. E quando veio a pandemia, a gente não ia para a igreja física. Porém, na minha cabeça, vários questionamentos começaram a surgir. Eu sempre tive a cabeça muito aberta. Nunca achei que eu sempre fosse dona da verdade, já soubesse tudo. E com relação aos 10 mandamentos, as coisas que eu comecei a aprender, o meu medo era falar para Vitor e ele não gostar, não entender os meus questionamentos. Mas eu também estava me questionando se o caminho que a gente estava seguindo era o certo. A minha mente é muito lógica, então eu sempre estou em busca da verdade. E em meio aos meus questionamentos, a Bíblia me propôs a gente ler a Bíblia toda. Eu tenho um tio que ele é adventista e a família dele também, toda é. E nessa época, a filha dele, que é minha prima, morava na casa da minha mãe, porque ela fazia faculdade. E a gente conversava sobre várias questões. Quando eu comentei com meu tio que eu queria ler toda a Bíblia, ele falou que seria ótimo, mas também seria muito bom estudar com alguém. Então ele se dispôs a vir e estudar conosco. Foi uma surpresa para mim quando o Vitor e a Viviane pediram para estudar a Bíblia. Eles eram muito religiosos e toda vez que falávamos sobre religião era com muito respeito, sem nunca menosprezar a fé deles e sem nunca bater de frente. O que eu podia fazer era orar e esperar. E no momento que eles quisessem estudar a Bíblia e esclarecer suas dúvidas, eu estaria pronto para estudar a Bíblia com eles. À medida que os estudos iam avançando, a gente se sentia mais adventista. Mas a gente passou algum tempo sem ir para a igreja e nem pensava em ir também. As nossas dúvidas foram sendo esclarecidas e o nosso coração foi sendo acalentado, apaziguado, pois tudo que a gente estava aprendendo tem base bíblica. Então, embora o meu senso crítico ainda seja ativo e alerta, agora eu tenho paz. E aí veio o primeiro grande teste para a nossa fé. Eu tenho uma loja de produtos de milho e, como a maioria dos restaurantes, lanchonetes, o dia que mais vende é no sábado. O sábado era disparado o dia mais lucrativo. Então eu tinha um dilema, porque eu pedi para Deus me mostrar a verdade sobre o sábado. E a partir do momento que eu aprendi essa verdade, eu ia colocar ela em prática. Mesmo com medo, mesmo não sendo batizada, eu resolvi fechar a loja. No início parece um pouco difícil, pesado demais, mas quando você está com Deus, as coisas vão acontecendo de um jeito que a gente muitas vezes nem sabe explicar, porque é Ele quem está no comando. E quando Ele guia nossas vidas, os projetos dele não são frustrados. Hoje nossos clientes já se acostumaram com os novos horários e nós temos experimentado a fidelidade de Deus em nossa família e no nosso negócio. Se você tem orado pela conversão dos seus familiares, não desista, não se distancie, continue estudando a Bíblia e no momento certo, do jeito certo, Deus vai apelar ao coração dos seus amados. Nós adoramos um Deus bondoso. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Estou aqui de novo para fazer algumas comunicações para vocês. Que essa comunicação de hoje é uma comunicação bem curtinha, mas nunca vi uma comunicação tão boa sobre esses anúncios que vai ser falado aqui para vocês nessa manhã. Primeiro eu quero dizer que lá no céu a festa já está sendo preparada. Amém. Amém. E quando no céu está sendo preparada uma festa, isso que significa que nós vamos ter o quê? Batismo. E é sobre isso que eu vim falar aqui para vocês, que para vocês não pode perder essa grande festa aqui amanhã, aqui na igreja, porque no céu já está sendo comemorada a partir de hoje, tá bem? Então nós temos aí amanhã o nosso batismo. Você deve trazer aqui visitas, né? Aquelas pessoas que estão estudando a Bíblia, aqueles seus amigos de coração, que você quer que um dia esteja aqui com você. Então esteja aqui, né, para essa grande festa que vai ser aqui amanhã. Então você que participou aí nessa semana tão especial, com o nosso pastor Glaci, que esteve aqui trazendo grandes mensagens. Então amanhã nós vamos ter aqui essa festa batismais, tá bem? A partir das 19 horas. Vou aqui falar o nome dos nossos candidatos que vai estar sendo batizados amanhã. Onde é que está aí o Levi? Cadê o Levi? Levante a mão, Levi. Faz assim, Levi, ó. Nosso Levi, pequeno Levi, já aí na sua, né, idade, já está aceitando a Jesus. Cadê o Gustavo? Levante o Gustavo a mão, Gustavo também vai estar aí. E temos o Yuri, que é irmão do Gustavo, que vai estar aqui amanhã também, dessas águas batismais. E temos alguns fundamentos aqui, a nossa irmã Bianca. Levante aí, Bianca, para a pessoa te conhecer. Tá vendo, Bianca? A pessoa vai estar aqui dessas águas batismais amanhã. Então, não perca essa programação amanhã. E agora preste você atenção, porque aqui vai ser lida uma ata para a igreja. Preste atenção, muito silêncio nessa comunicação. Bom dia, amada igreja. Que a paz e a graça do Senhor esteja em cada um de nós, amém? Neste momento, a nossa secretária da igreja, Tia Malara, fará a leitura da última ata da reunião de comissão e peço a todos vocês que prestem bem atenção, tá certo? Feliz sábado. Relatório da Comissão Diretiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Coplan, Cruz das Almas, 28 de março de 2026, às 5 horas. Membros presentes: Bárbara Oliveira, Bárbara Melo, Caio Marcel, Fia Malara, Judás Oliveira, Ivanildo Oliveira, Gustavo Pimentel, Mariene, Maria Carolina, Pedro de Almeida, Tereza Cristina, Rai Campos, Renata Campos e Regina. A oração foi proferida pelo pastor Erimonaldo Oliveira. Primeiro item: recebimento de membro. Votado a aprovar. Propõe-se a recomendar à igreja a seguinte carta de transferência: Ana Carla Marques, da França, Igreja de Origem, Igreja Adventista do Sétimo Dia da Assembleia, para a Igreja de Destino, Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Coplan. O segundo item: troca de membro. Votado a aprovar. Propõe-se recomendar à igreja a nomeação de Emanuel de Jesus Pimentel Brito Pereira como secretária para o ano de curso, em substituição a Fia Malara Cambuí Viana. Terceiro item: batismo. Votado a aprovar. Propõe-se recomendar à igreja os nomes das seguintes pessoas para serem recebidas como membro por meio do batismo, que acontecerá dia 5 de abril de 2026. Levi Lucas Ferreira Lima, Yuri Ferreira da Silva, Gustavo Ferreira da Silva e Bianca Santos Silva Ferreira. Assim, a reunião organizadora do dia 28 de março de 2026 foi encerrada sem mais assuntos a tratar, com a oração final proferida pelo pastor Erimonaldo Oliveira. Irmãos, conforme foi falado pela Fiana aqui, nós temos 3 itens, né, para serem votados pela igreja, tá certo? O primeiro item é o recebimento de um novo membro, né, que é a nossa irmã Carla, que ela deseja transferir-se da igreja da Assembleia, da Igreja Adventista da Assembleia para a igreja de Coplan, tá certo? E neste momento peço aos irmãos, aqueles membros batizados, né,
Votem-se apoio para o servimento da Ana Carla. Apoio? Então, votado. O segundo item é a troca de membro da secretaria, né? A Fiamma Lara será a vice e a nova secretária da igreja será a Emanuel, tá certo? E neste momento, peço aos irmãos, os membros batizados, que votem. Apoio? Votado. E o último item, né, é o batismo, como já foi falado pelo Ivan, né? Os membros Levi Lucas, né, filho da irmã Lúcia e do Fábio, o Yuri e o Gustavo, que são filhos da irmã Lindóia, e a Bianca Santos, que é a esposa do Rony. Eles desejam se batizar e neste momento peço à igreja, né, que votem. Apoio? Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Então, voltar. E neste momento peço a todos, né, vamos seguir com a programação normal da igreja. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar se converter dos maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Com esse pensamento nós vamos colocar o joelho que puder para falar no nosso Deus. Amém. Soberano Deus, querido e amado Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti. Nesse momento, Senhor Deus, estão aqui Teus filhos, Senhor, no Teu objetivo, no Teu propósito, de Te louvar, Te orar, em espírito e em verdade. Amém. Nós agradecemos, Senhor, porque estamos nesse sábado para, junto com os Teus filhos, Senhor, Te adorar, Pai Santo. Queremos também agradecer pela semana que Tu nos concedeu, uma semana maravilhosa. Palestras foram feitas aqui, mensagem gratificante e confortante aos nossos corações, Senhor. Tu abençoe cada pessoa, ricamente cada pessoa que veio, também aquelas que não participaram, Senhor. Tu vai de encontro a cada uma delas, Senhor. O Teu Santo e Bom Espírito habite no coração dessas pessoas, Senhor. Queremos te agradecer também pelo pastor Graci, também, que trouxe mensagem maravilhosa, foi dali do Miaene para vir aqui trazer a palavra de Deus. E nós aprendemos muito com ele, Senhor Jesus. Mas aprendemos mais inspirado pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Amém. Abençoa nesse momento, Senhor Deus, a programação que segue, em especial o nosso irmão Graci, que vai fazer mais uma mensagem. Nossos corações possam estar abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Amém. Abençoa ele e abençoa toda a Tua igreja, Senhor Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, continua conosco, hoje e para sempre. Nós oramos e suplicamos por Jesus. Amém. Amém. Deixar
Durante essa semana, enquanto os adultos estavam aqui embaixo aprendendo um pouco sobre o drama da paixão, as nossas crianças estiveram reunidas lá em cima e elas estudaram sobre a história da Páscoa. Elas aprenderam que tudo começou numa viagem especial, né, lá pelo Egito, e aprenderam que a Páscoa ela nos ensina que temos um Deus que sempre cuida do seu povo, que mostrou o seu poder com as pragas e também abriu o Mar Vermelho e protegeu os hebreus. E tudo isso apontava para um plano maior, enviar Jesus, o seu Filho, como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós aprendemos que Jesus nasceu onde? Em Belém. Isso já sabíamos. Que ele viveu entre nós, mas que também morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. E graças a ele, temos esperança de vida nova. Por 7 dias, aprendemos que Deus ele cumpriu as suas promessas. E essas promessas que nos dão liberdade. E cada história, cada versículo, cada palavra lida nos mostrou que a Páscoa é um lembrete para uma experiência viva e que nós devemos ter isso em mente todos os dias. E por isso, nesse momento, as crianças irão culminar cantando a música Ressuscitou, porque nós entendemos, né, a importância da ressurreição e hoje a gente aprendeu quem é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é? Jesus. Vamos cantar? Papai do céu, muito obrigada pelo dia que a gente está aqui na igreja, acredito que todo mundo que está aqui na igreja, nós Jesus, amém. Papai do céu, obrigada pela minha vida, abençoe todo mundo que veio aqui na igreja, em nome de Jesus, amém. Amém.
Bom sábado a todos. Nós gostaríamos de agradecer a Deus pela oportunidade de podermos estar em sua casa louvando o seu nome. Aqui, Grupo Esperança, a formação mais recente do Grupo Esperança, começamos ali com 6 vozes, aí alguns se formaram, foram morar em outras cidades e tal, e aí a gente chegou até essa formação aqui do Grupo Esperança. Eu sou o Wagner, eu canto o primeiro tenor, aqui tem o João Gabriel cantando o segundo tenor, o Henrique, barítono, e Jó, o baixo. A gente agradece a Deus e a gente continua levando a mensagem de Cristo através da música, entendendo que breve Jesus voltará, e essa é a nossa esperança, a nossa certeza, que nós possamos continuar transmitindo a mensagem através do louvor. Que Deus abençoe a todos nós. Presta muita atenção, meu irmão, é importante o que irás ouvir agora. Dá uma olhada bem ao teu redor e veja então o que no mundo está a acontecer. Sim, tu tem que estar pronto, pois não tardará, não tardará. Olhe bem, veja guerras e terremotos, isso mostra quando estamos perto do fim. Vamos se decida já aprontar. A Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sim, tu tem que estar pronto, pois não tardará, não tardará. Se tu queres ir ao céu e obter a salvação, aceita Jesus agora, Ele bate ao coração. Deixa-o entrar, salvo, então serás uma nova criatura. Tornar-te-ás, onde então agora anunciar. A Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sim, tu tem que estar pronto, pois não tardará, não tardará. Tu tem que estar pronto, sim, meu irmão. 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 Tu tem que estar pronto. Se tu queres ir ao céu e obter a salvação, aceita Jesus agora, Ele bate ao coração. Deixa-o entrar, salvo, então será uma nova criatura. Tornar-te-ás, onde então agora anunciar. Que a Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sim, tu tem que estar pronto, pois não tardará, não tardará. Tu tem que estar pronto, sim, meu irmão. Tu tem que estar pronto, sim, meu irmão. Tu tem que estar pronto, sim, meu irmão. Tu tem que estar pronto.
alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar, ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre, o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz, pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz, pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, não deixe de perdoar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz, pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Esse grupo é maravilhoso, que pena que a nossa semana de oração vai ser hoje. Mas Deus trouxe bênçãos maravilhosas. Eu falo hoje porque é dia 9 é dia 4, mas amanhã vai encerrar com um batismo, né? Isso. Eu
passa aqui conosco, tocando o nome do nosso grande Deus, trazendo uma mensagem maravilhosa. Deus continue te abençoando e te use mais uma vez. O Santo Espírito de Deus seja contigo. Bem show. Bom dia! Não foi só esqueci o nome da irmã, eu queria que a semana se encerrasse na quinta-feira, né? Olha. Rapaz, eu estou impressionado, eu não sei o que eu vim fazer aqui na frente. Depois de ouvir o quarteto aqui, eu fiquei na dúvida se eu peço para Deus para ter a voz do Wagner ou a voz do irmão Jó. Tu é doido. Maravilhoso, viu? Louvado seja Deus. Amém. Nem os quartetos que a gente monta lá no Inialém tem as vozes desse calibre aqui, irmão. O negócio é poderoso. O negócio Amém. É feroz. Muito bem, irmãos. Não é o último dia. Então amanhã vou fazendo as despedidas, agradecer, aquele negócio todo, né? Hoje minha missão aqui é estudar a palavra de Deus com você. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 3. Nós vamos falar hoje do último personagem dos vários que nós estudamos ao longo dessa semana. Se você esteve comigo, ou pelo menos ouviu o burburinho dos irmãos, nós começamos essa semana falando sobre como é que funcionava a crucifixão. Depois nós falamos sobre sobre Caifás, sobre Judas, sobre Pilatos, sobre Simão Cirineu, sobre Maria, e hoje a gente vai falar sobre Nicodemos. Esse personagem que, especialmente no Evangelho de João, o Evangelho de João faz essa menção a Nicodemos lá na cruz, antes de Jesus ser sepultado. Mas a gente chegar lá, vamos descobrir, estudar e lembrar o que foi que Jesus conversou com Nicodemos aqui registrado no Evangelho de João, no capítulo 3. Então acompanhe aí na sua Bíblia. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então ele perguntou a Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me creis, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, do Filho do Homem. E do modo que por Moisés levantou
Porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Acho que todos aqui em algum momento da vida estudaram esse trecho das Escrituras. Na verdade, a maior parte das vezes a gente já pula lá para o verso 16, que é o comentário de João sobre toda essa história que está acontecendo aqui. Que Deus amou o mundo de tal maneira que você está vendo aí na sua vida. Nós vamos falar para relembrar alguns fatos aí sobre essa história. Em João, no Evangelho de João gosta muito dos contrastes. Tá? Em muitos momentos, João faz um jogo de palavras entre aquilo que está em cima e aquilo que está embaixo. Aqui em João 3, você tem um contraste com o que acontece em João 4. Aqui em João, Jesus está falando com que uma pessoa de que sexo? Nicodemos era o que, irmão? Era um homem, oxi. Está na Bíblia. Mas lá em João 4, Jesus está falando com quem? Pode colar, não tem problema não, cola aí. Uma mulher. Nicodemos procura Jesus em que momento do dia? Jesus fala com a mulher samaritana em que momento do dia? No meio do dia. Enquanto eles têm esses contrastes, há uma coisa que acontece com os dois. Jesus tem uma coisa muito importante para dizer para os dois, e os dois tentam engambelar Jesus. A mulher samaritana fica falando do poço, lembra da história? Qual a estratégia de Nicodemos? Nicodemos, quando chega para Jesus, diz o que é ó, Senhor não, né? Jesus, tu é um capa bacana, ó. O Senhor faz um sermão bom, faz uns milagres. Você é uma pessoa importante. Se você ler o texto, qual é a próxima coisa que acontece? Jesus diz, olha, deixa eu contar um negócio para você. Você tem que nascer de novo. Você já fez isso com Deus? Nós somos especialistas em colocar outros assuntos na pauta quando a gente não quer ouvir certas verdades que a gente precisa ouvir. Talvez você se lembre daquele momento que você começou a estudar a Bíblia, não sei quanto tempo atrás, e você sabia que a pessoa que estava dando estudo para você era uma adventista do sétimo dia, que em algum momento ele ia dizer para você assim, olha, a gente guarda o sábado. E é possível que entre nós aqui esteja aquelas pessoas que aí lá no meio do estudo, mas Paulo disse isso, que todo mundo, não sei o quê. Esse é Nicodemos. Mas a verdade que Nicodemos precisava aprender era a verdade de que nós precisamos nascer de novo. Agora, por que Jesus vai direto ao ponto, especialmente com Nicodemos? Justamente porque no texto é dito, Jesus disse para Nicodemos que ele é um mestre em Israel. Ele já conhecia a Bíblia, ele já conhecia a revelação que Deus tinha dado no Antigo Testamento. A única coisa que faltava para Nicodemos era entender como é que as coisas realmente aconteciam no processo da salvação. Jesus disse que é importante nascer de novo. Aí, você leu ainda a história, Nicodemos de novo se faz desentendido. E diz o que para Jesus? Como é que pode um homem sendo velho nascer de novo da onde? Do ventre da sua mãe. Algum tempo atrás, Hollywood lançou um filme chamado O Estranho Caso de Benjamin Button. Não sei quantos já ouviram falar desse filme. Que é com o Brad Pitt, que as mulheres gostam, porque supostamente ele é meio bonito, né? E lá, Benjamin Button nasce velho. E vai ficando mais novo com o passar do tempo. Talvez quando ele estava pensando um negócio assim,
Mas Jesus, sabendo que estava falando com alguém que já entendia da Bíblia, Jesus não mede as palavras e olha para poder dizer, ô abestado, você tem que nascer da água e do Espírito. Não vou entrar agora aqui na questão da água, quero me concentrar aqui na questão do Espírito. Olha o que Jesus fala sobre o Espírito. Jesus disse para Nicodemos que o que acontece com o Espírito é a mesma coisa que acontece com o vento. Jesus usa essa imagem do vento. Na língua grega, que é a língua que o Novo Testamento foi escrito, a palavra para Espírito Santo e a palavra para vento é exatamente a mesma. Os tradutores estão tentando ajudar você a entender o jogo de palavras que Jesus está fazendo, tá? Mas os estudantes de teologia lá aprendem a ler o texto original e ver Jesus está falando do vento e usando a metáfora do vento para falar do Espírito. O que Jesus disse aí sobre o vento? O vento sopra onde quer. Não há controle sobre as ações do Espírito Santo na vida das pessoas. De vez em quando, entre nós limitamos a obra do Espírito. Nós queremos julgar e dizer onde é que o Espírito Santo vai atuar e onde com certeza ele não vai atuar. Já viram no passado, você deve ter ouvido isso da igreja, essa igreja que foi fundada em que ano? Me lembra? Ninguém sabe mais, Foi já nesse milênio ou foi no milênio passado? Foi no passado já, né? Olha aí. Sabia? No milênio passado, especialmente no finalzinho, para a gente conter os nossos jovens, a gente ficava dizendo para eles assim: olha, se você for na boate, o Espírito Santo não vai entrar lá com você. Tem gente que está lembrando desse papo abestado que tinha aí nas igrejas. Irmão, Deus entra onde Ele quiser e toca as pessoas nos lugares mais estranhos que possa aparecer. Uma vez conversando com um querido amigo, o professor Daniel Lins, agora professor lá em Salvador, ele me contando que uma das coisas que levou ele a se converter, né? Se não me engano foi o Daniel. Posso estar confundindo o personagem, mas a história. Eu gostava muito do Circuito Barrondina. Não sei quantos eram dessa época do mundo aí, né? Circuito Barrondina, normalmente o carnaval é um dos lugares mais procurados do pessoal festejar. E um dia ele estava. Acho que aqui ninguém foi a Salvador ainda, mas lá em Salvador tem muito bom, né? Dependendo do lugar, você consegue ver as ruas, né? E ele estava lá no meio da festa, tinha bebido umas e outras, não o suficiente para estar completamente bêbado, mas estava lá. E ele olhou para aquilo que estava acontecendo, onde ele estava, e de repente pensou: o que eu estou fazendo aqui? E agora o Espírito Santo começou a incomodar ele, aí foi estudar a Bíblia, ele se converteu, se batizou. Não diga para mim que o Espírito Santo não está aqui no São João, que ele não está lá no carnaval, que ele não está naquela festa. Eu posso dizer para você que está fazendo uma prova porque ele está vendo, mas ele está lá. Porque não importa o lugar que você esteja, Deus vai dar um jeito de achar você. A Bíblia já dizia isso, irmãos. Você leu o Salmo 139. Se eu fizer a minha morada nos céus, se eu fizer no profundo dos oceanos, onde é que está Deus?
As trevas são iguais à luz. Deus sempre vê. Nesse momento, Deus estava vendo Nicodemos. Deus vê você. Deus sabe o que você tem passado. Deus conhece as suas dúvidas. Deus sabe o que você precisa. Todos nós precisamos nascer da água e do Espírito. E agora deixa eu chamar aqui a água de volta para a minha conversa. Nós acabamos de ouvir a Yara. 4 pessoas que estão aqui no nosso meio vão descer nas águas do batismo amanhã. Louvado seja Deus. O batismo é uma cerimônia importante, bíblica, testemunho público da transformação que Deus está operando na vida dessas pessoas. Mas note, Jesus disse que tem que nascer de 2 coisas para entrar no reino de Deus: da água, do Espírito. E aí Jesus vai explicar que se você só nasceu da carne, você é carne. Mas se você nascer do Espírito, você também é vento, você é Espírito, você pode ser impelido. Me preocupa, irmãos, que de vez em quando nós confiemos muito mais no nosso batismo das águas do que na presença norteadora e guiadora do Espírito de Deus. De vez em quando a gente faz a oração que a gente tanto condena do fariseu. Lembra lá de Lucas? Ó Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como fariseu, como publicano, né? Eu sou adventista do 7º dia. Eu fui batizado nas águas. Eu devolvo meu dízimo. Eu guardo o sábado. Eu leio os livros da mais. Portanto, está garantido. Só tem que me salvar. Acontece, irmão. Jesus disse que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Nós precisamos nascer de novo, sermos recriados. Note, Deus não gosta muito de reforma. O que normalmente faz é demolir o prédio e fazer de novo. Conosco é a mesma coisa. A gente precisa nascer de novo, especialmente nascer do Espírito. Como é que isso acontece? Está no texto e eu quero mostrar isso para vocês. Há 3 coisas que precisam acontecer para eu e você nascermos do Espírito. Note, no verso 9, Nicodemos faz a pergunta: como pode suceder isso? Entre os versos 10 e 11, Jesus dá uma sacudida em Nicodemos e diz assim: irmão, eu estou falando para você, presta atenção. E é lá no verso 12 que Jesus começa a responder realmente às perguntas. Jesus começa dizendo: olha, se eu falar só das coisas aqui do mundo, você não entende? Que dirá se eu falar das coisas celestiais? E aí ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho. Talvez na sua Bíblia tenha um pedacinho de colchete dizendo que está no céu. Está escrito isso aí? Muito provavelmente isso está aí assim na sua Bíblia, porque alguém que copiou a Bíblia há muito tempo atrás está lendo essa história. Os copistas, a gente chama esse povo de copista. E Jesus está falando, mas Jesus não está mais na terra, né? Quando ele copia o Novo Testamento lá no final. Aí ele coloca um comentário aí, olha: Jesus está no céu, tá? Esse é o comentário que ele está fazendo aí. Mas o ponto de Jesus não é que ele está no céu. Você tem que tirar essa parte para entender o que Jesus está falando. Jesus está dizendo o quê?
Ninguém subiu ao céu, ninguém tem conhecimento das coisas celestiais a não ser o Filho de Deus. E onde é que o Filho de Deus está quando conversa com Nicodemos? Para você entender as coisas celestiais, só tem uma pessoa que pode mostrar isso para você, e essa pessoa é Cristo. Amém. Você quer saber como é o viver cristão? Você quer ter seu caráter transformado? Você precisa olhar para Cristo, porque é Ele que desceu, Ele que pode revelar as coisas celestiais. Agora, só tem um jeito de hoje você olhar para Jesus, é com esse livro que está aí aberto na sua mão. É na Bíblia que a gente vê o rosto de Jesus, é na Bíblia que a gente conhece Jesus, é na Bíblia que a gente sabe quem Ele é. Qual é o problema? É que a gente está acostumado a ler a Bíblia para provar que está certo, ou ler a Bíblia para procurar todas as coisas que está escrito lá, menos o que a Bíblia fala sobre Jesus. Você já fez isso? Rapaz, está acontecendo um problema lá na igreja. O pessoal conversa demais. Vou fazer um sermão sobre isso. Já é um ótimo tópico de sermão, né? Aí você começa a ler a Bíblia para quê? Vou achar um texto aqui que mostre que eu estou certo. Eu já fiz sermão assim também. Todos nós já passamos por essa fase da carne. Mas a Bíblia não foi dada para você pura e simplesmente para falar sobre essas coisas mínimas. A Bíblia fala sobre reverência, tá? Mas a Bíblia, a principal função da Bíblia é mostrar Jesus. Por isso que é tão importante estudar a Bíblia e estudar para saber quem é Deus. Outro problema que a gente tem quando a gente lê a Bíblia, a gente quer saber o que é para a gente fazer. Já viram? O que a Bíblia diz para eu fazer? E sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente ainda acha que para se salvar a gente tem que fazer coisas. A gente não é salvo por fazer coisas. Você precisa ser transformado. O Filho de Deus desceu das coisas celestiais para cá para revelar para você as coisas celestiais. Deus quer primeiro que você seja algo, para depois você fazer as coisas condizentes com isso. E a terceira maneira que a gente lê, às vezes, a Bíblia do jeito errado, né? É simplesmente ler a Bíblia pensando no outro. Já leram a Bíblia assim? Não, oxe. Esse é um fenômeno antigo. Você começa a ler a Bíblia, né? Lê lá a história de Jezabel, né? Jezabel era contra Elias e tal. Paz, a irmã fulaninha, exatamente assim, ó. Eu sei que você já pensou isso. Olha aqui, né? Judas traiu Jesus. Irmão, fulaninho está traindo Jesus, ó. Irmão, tem gente que está em silêncio porque está pensando, rapaz, já fiz isso, ó. Eu sei, a gente faz. Por que a Bíblia é tão importante? Por que a gente precisa estudar para conhecer Jesus? Porque nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Pais que estão me ouvindo, você já percebeu de vez em quando o seu menino fazendo um gesto, um trejeito, ou falando certa coisa que é igualzinho você? Já pegou? Por quê? Porque ele está olhando para você. Eles imitam. Nós fazemos a mesma coisa, nós imitamos aquilo que constantemente está diante de nós. Por isso que Jesus veio revelar as coisas celestiais. Para que você, contemplando Jesus, constantemente, Ele transforme você para ser parecido com Ele. Qual a segunda coisa que você precisa para nascer de novo, nascer do Espírito? Jesus diz no verso 14: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja
levantado. Vocês conhecem essa história lá no livro de Números? O povo está no deserto e por conta de algumas insurreições que acontecem no povo, Deus manda uma praga de serpentes e cobras no meio do acampamento. E o povo começa a morrer. Hoje, as pessoas ainda morrem picadas de cobra, mas na maior parte dos casos, se alguém é picado de cobra, leva para onde? No SAMU, no hospital, lá tem soro antiofídico e tal, né? Hoje, inclusive, os bombeiros dizem, né? Se você tem a cobra que ficou, leva junto para saber qual é o veneno, tudo certinho. Mas no deserto não tinha essas coisas não, irmão. E aí, Deus manda Moisés fazer a imagem de uma serpente e colocar numa haste e passar com a serpente no meio do acampamento. E é dito lá na história que todo mundo que olhasse para a serpente presa naquela haste, o que acontecia com ela? Ela era curada. Jesus está fazendo alusão a essa história aqui. O que é que foi pendurado na cruz que a gente está estudando aí durante a Semana Santa? Jesus está falando que um dia foi levantado, mas ele está lembrando da serpente lá no deserto. Na cruz, irmãos, Jesus se tornou pecado por mim e por você. O ente mais santo do universo se tornou um imã de tudo que não presta na humanidade. E ele se tornou a serpente pendurada na cruz. Paulo depois vai dizer lá em Gálatas capítulo 3 que Jesus se tornou um maldito de Deus. Que lá em Deuteronômio está escrito: todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Eu já expliquei isso para vocês, mas você precisa lembrar que Jesus disse que é só assim que você pode nascer de novo. Jesus, o que aconteceu na cruz, é o que deveria acontecer comigo e com você. Nós é que deveríamos estar pendurados na cruz. Nós deveríamos estar pagando pelos nossos próprios pecados, mas Jesus tomou o nosso lugar. Ele se tornou a maldição no nosso lugar. Ele se tornou o imã para atrair tudo aquilo que não presta na nossa vida. E morreu no nosso lugar. Nós só temos o Espírito Santo na nossa vida quando a gente entende que a salvação é unicamente pela graça de Jesus. E toda vez que a gente fala da graça, alguns ficam muito preocupados. O que a gente vai fazer com a lei? Irmão, a lei vai cuidar de si mesmo, fique tranquilo. A Bíblia tem o que falar da lei. A lei fala sobre Jesus, está na Bíblia. Mas pare com essa questão: nós somos salvos pela graça, mas não, a gente é salvo pela graça, ponto. Acabou. Se você não crê nisso, como é que o Espírito Santo vai habitar na sua vida? Se você constantemente vai querer apresentar diante de Deus outras coisas para a sua salvação que não podem salvar você. Você precisa de Cristo para ter o Espírito Santo. Você precisa crer no seu sacrifício. E é por isso que a gente tem o verso 15 que está aí, que é a última coisa. Para que todo que nele crê. Note, irmão, todo aquele que crê tem a vida eterna. Você não é salvo porque você está aqui no sábado de manhã, no dia do Senhor. Deus já salvou você na cruz, é por isso que você está aqui. A ordem dos fatores importa na salvação. A ordem das batatas altera a maionese aqui. O sábado é o dia da celebração das coisas que Deus já fez, e não a causa das coisas que Deus ainda fará.
Você veio com esse espírito hoje no sábado para o culto? Eu vou ir porque senão Deus não vai me abençoar na próxima semana. Você é um pagão. E os pagãos pensam assim. O paganismo, a religião pagã, é a religião que eu dou para depois receber, para os deuses não me aprisionarem, não me machucarem, não me amaldiçoarem. Essa não é a religião da Bíblia. A religião da Bíblia, Deus primeiro dá para você. Primeiro Deus cria condições. Primeiro Deus transforma você. Porque só assim você pode fazer a vontade de Deus na sua vida. Você precisa crer para ter a vida eterna. Porque, irmãos, a vida cristã é muito mais leve. Na verdade, essa é a vida cristã. A vida cristã é confiar tanto no sacrifício de Jesus, que agora a gente tem condições de viver a vida que Deus quer que a gente viva. É você acordar de manhã e pensar: ó Senhor, muito obrigado por tua graça. Agora que eu sou filho teu, eu vou viver como um filho teu. Você não precisa buscar a aprovação de Deus, porque Deus já aprovou você na cruz. Agora você simplesmente age porque você é filho de Deus, porque você pertence ao povo de Deus. É assim que a gente vive a vida cristã. É por isso que Deus quer que você olhe para a cruz, olhe para Jesus o tempo todo. Queridos, levante a mão para mim agora, nesse exato momento. Somente em mim aqueles que já passaram pelo nascer das águas, já foi batizado por imersão na água. Levanta bem alto para eu ver. Bem alto. Ai! Bem alto. Já foi batizado? Muito bem. Você precisa nascer de novo. Aqueles que não levantaram a mão, precisam de dois. Tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Nossos queridos que vão se batizar amanhã, já está garantido. Amanhã eles vão estar aqui. Beleza? Fechou a conta. Mas pode ser que eu esteja falando para alguém que ainda não nasceu da água. O mais importante que nascer do Espírito seja e é importantíssimo. Nascer da água também é importante. A Bíblia diz que nascer da água é um testemunho daquilo que Deus já fez na sua vida. Um testemunho para que mais pessoas tenham as mesmas bênçãos que você já desfruta porque você rendeu a sua vida a Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez você também tenha chegado como Nicodemo, cheio de dúvidas e perguntas para fazer para Jesus. Para todas as grandes perguntas da sua vida, a grande resposta que Jesus vai dar: você precisa nascer de novo. Você gostaria de nascer de novo hoje? Você gostaria de novo olhar para Jesus como a única resposta para as grandes questões da sua vida? Você gostaria de ser transformado, ter a garantia da salvação pela graça de Jesus, a garantia que o Espírito Santo vai atuar na sua vida, a garantia que quando você sair daqui, você é um filho, uma filha de Deus? No fim da sua vida, Nicodemos estava num lugar. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 19, a partir do verso 38, a Bíblia diz: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. Quando Nicodemos vai procurar Jesus, é de noite, ele está cheio de dúvidas. Mas lá no final do Evangelho,
Nicodemos já tinha entregado sua vida a Jesus. E o lugar onde ele está é ao pé da cruz. Nicodemos agora não tem mais medo de se identificar com Jesus. Nicodemos tinha nascido de novo. Nicodemos viu com seus próprios olhos a profecia que Jesus lhe disse naquela noite, se cumprindo diante dele. Jesus foi levantado. E agora Nicodemos, no último ato de piedade, junto com José de Arimateia, tira Jesus da cruz, coloca ele no sepulcro e faz um embalsamamento com o perfume que era o costume que os judeus tinham. Você precisa nascer de novo. Você precisa de novo estar aos pés da cruz. Eu não conheço sua vida. Como eu disse aqui algumas vezes essa semana, a vantagem de eu conhecer você é que eu posso dizer o que eu quiser. Eu sei que talvez você tenha dúvidas. Eu sei que talvez você esteja sofrendo. Talvez uma das razões pelas quais você está aqui nessa manhã é porque você não vê saída para a sua vida. Talvez você esteja cansado da vida. Talvez você esteja cansado de viver cristão. Talvez você tenha um problema que você acha que Deus já tinha que ter resolvido e nada acontece. Talvez você tenha dúvidas. Talvez você tenha medos. Não importa como você chegou, só existe uma resposta para todas essas perguntas. E a resposta é Jesus Cristo. Só Ele pode mudar a sua vida. Só olhando para Ele você pode ser salvo por sua graça. Só crendo nele você pode ter a certeza da vida eterna. Você gostaria de sair daqui hoje nascido de novo? Nascido não hoje da água, mas nascido do Espírito de Deus. Você quer de novo olhar para Jesus? Você quer mais uma vez crer naquilo que Ele fez na cruz por mim e por você? Quantos gostariam de viver essa experiência hoje? Louvado seja Deus. Eu queria cantar com vocês a única saída, número 215 do nosso cenário. Assim que o DJ colocar, eu queria convidar você para cantar comigo. Essa música é um convite. É uma música que está na terceira pessoa. Tudo que você ouvir e cantar, pense que está sendo dito para você. Agora, através do cântico, é a hora de você responder a essa decisão que você tomou hoje de nascer de novo. Cante, ouça. Mesmo que você não conheça a letra, nem a música, não faz muita diferença para mim hoje. Mas me importa que você preste atenção no que está sendo dito. Porque eu creio que Deus quer falar com você nessa letra. Vamos ficar em pé? Motivos
seu amor, a sua misericórdia, a sua graça nos atraíram. E nós hoje podemos ter a bênção da salvação disponível para cada um de nós. Amém. Senhor, ajuda teus filhos a entender que não importa quem eles sejam, o que eles tenham feito ou deixado de fazer, se eles olharem de novo hoje para a cruz, eles podem nascer de novo. Amém. Senhor, Tu conheces quem nós somos, Tu conheces as lutas que pairam na nossa vida, Tu sabes das nossas angústias e medos, Tu sabes dos anseios do nosso coração, Tu conheces os nossos problemas, o Senhor sabe do nosso sofrimento. Nós colocamos todas essas coisas hoje, de novo, nas mãos de Jesus. Porque nós não sabemos dar conta disso sozinhos. Mas o Teu Espírito, pela graça que Tu concedida na cruz, pode mudar a nossa vida. Faz, Senhor, de novo, com que nós, todos aqui que nos rendemos hoje, possamos renascer da água e do Espírito. E quando nós saímos daqui, não mais como pecadores, pecadoras, não mais como inimigos teus, mas como filhos e filhas amados. Que agora nós possamos ter a alegria, o prazer, o gozo de viver a vida digna dos teus filhos e das tuas filhas. Nos abençoa no restante destas horas sagradas. Nós rogamos estas bênçãos sobre nós, no doce nome de Jesus. Amém. Agradecemos a presença de todos, ao pastor Cleci, que amanhã estará encerrando a semana, e também ao quarteto Esperança. Que nosso Deus seja louvado com a presença de cada um. Nós iremos sair louvando o nosso Deus e os diáconos irão organizar a saída. Esquece o nome, meu parceiro. Você sabe o que eu puder fazer, eu faço. Você não vai Roberto Carlos. Ah, esqueci de falar. Zé Carlos. Deus abençoe, né? Seja bem-vindo.